Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Aqui é o professor Thales e hoje estaremos trabalhando a semana 2 do volume 5 do PET do Estado de Minas Gerais, falando sobre compreensão e produção de textos mais focado no assunto de tirinhas. Mas, gente, antes da gente começar essa aula, não se esqueça de passar nas nossas redes, segue a gente por lá que tem muita coisa legal saindo, a nossa plataforma está chegando em breve. E aqui no YouTube, galera, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação também para ficar sabendo sempre que os novos vídeos estiverem por aqui, beleza? E agora, bora para a aula. Bom, gente, essa atividade, né, ela já começa de cara com as tirinhas e para a gente fazer as análises. E depois a gente vai falar um pouco sobre a teorização do gênero charge enquanto a gente faz as atividades, que é a própria proposta da atividade, né? Então, olha só. Primeiro a gente vai ter esse textinho aqui do Armandinho, né, que ele diz o seguinte: criar o hábito de lavar sempre as mãos, né? Aí depois é completado tentar comer bem e descansar para não baixar a imunidade. Né, logo em seguida, defender o SUS e a pesquisa da universidade pública. Né, e todos esses quadrinhos estão falando, né, sobre uma certa realidade que a gente está vivendo agora. Né, e por isso, né, as perguntas elas vão girar em torno disso. Né? Então, a letra A. Para que precisamos lavar as mãos nesse período da vida que estamos levando? Né? Então, o que a gente vê? Que o ato de lavar as mãos, juntamente com outras ações de higiene pessoal, como a utilização, né, do álcool em gel, né, a utilização de máscaras, né, fazem parte das recomendações dadas pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Né, para quê? Para que a gente possa evitar o contágio e a propagação, né, da Covid-19. Beleza? E na letra B é perguntado o seguinte: por que a alimentação é fundamental para evitar a imunidade baixa? Né? E o que a gente vê? A alimentação é a forma, né, que a gente adquire os nossos nutrientes. A gente adquire vitaminas, né, e até mesmo energia para que o nosso organismo esteja funcionando bem. Se você não se alimenta direito, né, se você não se alimenta com variedade, com as quantidades corretas e necessárias de nutrientes, né, que o seu corpo necessita, vários sistemas do seu corpo vão falhar. Dentre eles, o sistema imunológico não vai funcionar muito legal, beleza? Então, é bastante importante, né, que a gente coma bem, que a gente durma direito, né, que a gente não fique acordado até muito tarde, que a gente não fique exposto tanto, por exemplo, à luz da tela do celular o dia inteiro. Né? Então, tem vários hábitos que eles podem atrapalhar, né, o funcionamento do seu organismo. E é interessante que a gente evite esses hábitos e que a gente reforce hábitos bons. Bom, gente, além disso, né, é perguntado para nós, por que o SUS é importante? Né? Mas antes disso, o que significa o SUS? Bom, o SUS, gente, é o Sistema Único de Saúde. E as premissas, né, são a tentativa de que todos os cidadãos do Brasil, né, eles teriam acesso ao serviço de saúde oferecidos ali, independente de característica social ou característica pessoal. Então, a busca, né, na verdade, por diminuição das desigualdades nesse atendimento, respeitando, né, as diferenças, as necessidades de cada um. Né? E, por fim, se busca, né, ter uma integração de políticas públicas em relação à educação e preservação ambiental também, para garantir a qualidade de vida da população, né, utilizando também do SUS. Então, gente, basicamente, né, o SUS ele é usado para tentar distribuir, né, a saúde igualitariamente para a sociedade do Brasil como um todo. Né? Aí muitas vezes as pessoas falam, mas o SUS demora, às vezes o SUS não funciona. Então, o problema nessas situações, né, não é o SUS necessariamente não está funcionando bem ou ele está errado. Né? Talvez o problema sejam raízes mais profundas, né, dentro da nossa sociedade, né, que fazem, por exemplo, que a gente necessite de usar o SUS para coisas que a gente não precisaria. Né? Como assim, professor? Então, é comprovado já, por exemplo, né, que em sociedades que você tem um nível de escolaridade mais alto, você diminui o índice de acidentes domésticos, né, e você diminui, por exemplo, problemas em questão de automedicação ou de utilização de medicamentos de forma errada. Então, isso descongestiona, né, alguns
pequenas filas e coisas do tipo, né, e faz com que a gente não tenha que esperar tanto tempo para receber, às vezes, atendimentos mais simples. E o SUS também tem uma grande questão que é muito interessante, que são os atendimentos mais complexos, né? Existem algumas coisas que são feitas pelo SUS que em países, por exemplo, como os Estados Unidos, que não tem sistemas de saúde pública, né, às vezes elas são procedimentos que podem custar para a pessoa, né, de 10 a 15 mil dólares para fazer o procedimento. Mais o tempo de internação no hospital e tudo mais, acaba que o cara, né, ele faz ali o procedimento dele, fica internado e tudo mais, ele acaba gastando de 25 a 30 mil dólares para fazer uma coisa que muitas vezes pelo SUS é de graça, né? Então, a nossa exigência deveria ser para que a gente melhore o SUS e não para que a gente acabe com o SUS, né? Então isso é uma questão muito importante, né, que o brasileiro ele tem que entender. É muito importante que os órgãos públicos eles causem bem-estar social e que eles sejam melhorados e não que eles sejam acabados. Porque quando isso cai na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada não tem preocupação alguma em realizar essas coisas de forma acessível, como por exemplo a gente consegue observar no caso dos Estados Unidos. Na letra D é dito, né, aqui para nós por que a pesquisa científica é fundamental nesse momento. Bom, basicamente, não somente nesse momento de pandemia, mas durante toda a história da humanidade, que a gente vê que as sociedades que prosperaram, né, não são as que investiram, são exatamente as que investiram em conhecimento e ações embasadas nesses conhecimentos. Então, no momento que a gente está agora, a única forma segura que a gente tem de voltar à vida, entre aspas, normal, é o desenvolvimento de técnicas científicas para que a gente tenha a cura ou a prevenção real da Covid, né? Infelizmente, além da pandemia, a gente está tendo um problema muito grande aqui no Brasil, que a gente está tendo um momento politicamente muito delicado, em que o cientista brasileiro, que já é desvalorizado, né, para vocês terem ideia, um cientista brasileiro ele recebe, né, ele trabalha nas universidades com bolsas. A bolsa de mestrado hoje ela gira em torno de R$ 1.500 e a bolsa de doutorado em torno de R$ 1.800. Né? Então, um cientista brasileiro ele ganha R$ 1.800 por mês e isso não é considerado nem profissão, ele é considerado como estudante. Então, desse valor ele ainda tem que tirar o valor que ele vai destinar, por exemplo, se ele quiser contribuir para o INSS, para o FGTS, etc., para começar a poder ganhar o tempo de aposentadoria, ele ainda tem que perder dinheiro dentro disso. Né? Então, o nosso governo ele desvaloriza muito, né? Não só o governo, mas o Estado como um todo, desvaloriza muito a ciência no nosso país. Né? E a gente está tendo um problema muito grande. Além da desvalorização financeira, a gente está tendo uma desvalorização moral. Né? Então, hoje, a ciência está competindo com uma ignorância muito grande. Né? Então, esse tal de você vir no WhatsApp, vir no Facebook é verdade. Né? As pessoas não buscam as fontes, elas não buscam pessoas que conhecem aquilo de fato. Né? A gente está tendo um problema muito grande com a pseudociência, né? Vide pensadores como Olavo de Carvalho, que fazem um desserviço social, né, aqui no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, mas o desserviço dele é exatamente para os brasileiros, né? E o charlatanismo, né, de várias pessoas que se fazem passar por intelectuais, né, como o já citado aqui, né, e que muitas vezes também atrapalham muito o andamento das coisas, né, visto que essas pessoas acabam conseguindo convencer muita gente das suas ideias que não tem base científica nenhuma. Né? Então isso tudo acaba acontecendo para que vários, né, políticos, etc., ganhem mais controle das massas. Né? E isso é independente de posicionamento político. Né? Isso realmente é uma coisa que acontece bastante e é bastante triste. Bom, gente, a gente tem a atividade 2 aqui, né, que a gente tem essa tirinha do gênio, né, você tem essa moça que ela tem o desejo de ser vacinada, ela fala sobre aí 3 doenças que acometem bastante, né, a população brasileira, e depois ela fala que gostaria de ter esses desejos sem ter que enfrentar a fila. Né? Aí o gênio fala, pô, mas aí já é um quarto desejo, né? Não sei se vai rolar. E ele pergunta aqui para nós, né? Para a gente explicar com as nossas palavras o contexto que pode ser depreendido dessa imagem. Então essa tirinha, ela vai ironizar um pouco o contexto das campanhas de vacinação e logística por trás delas que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque é feito um jogo de palavras aqui criticando a questão das filas de espera, né, e também dos problemas de logística e alocação dos recursos nos lugares errados.
além da falta dos postos de saúde, hospitais e campanhas domiciliares também que a gente tem no Brasil. Então, né, essa tirinha consegue fazer a gente pensar sobre isso tudo, né, porque isso evidencia um problema que é muito grande no nosso país, que é a alocação dos recursos nos lugares errados. Os políticos eles acabam ganhando muito, produzem pouco, e as áreas importantes, como por exemplo a saúde, são colocadas em segundo plano. Né? E um outro problema que a gente pode discutir também, né, dentro desse cenário, dessa tirinha, é a questão que tem, novamente aqui no Brasil, pessoas duvidando sobre a efetividade das vacinas. E eu não estou falando sobre a efetividade da vacina da Covid, que realmente ela é mais complexa, né, pelo fato de que ela está sendo feita em tempo recorde, ela está sendo feita em tempo muito rápido. Mas está sendo feito todos os testes, como as outras vacinas também. Mas o problema em relação às vacinas são as fake news, né, e um pânico social que vem acontecendo em relação a isso. Isso é muito grave, porque degrada o bem-estar social, né, e nada é feito em relação aos autores e os propagadores dessas notícias. E as fake news, gente, em torno de saúde, elas são muito complicadas, porque elas podem colocar em risco a vida das pessoas. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante da gente estar atento, né, principalmente as fake news em torno de vacinas. Né? E, novamente, não é apenas em relação à vacina da Covid, em relação a outras vacinas também, né? O brasileiro já estava começando a duvidar, falando que não funcionava, falando que era uma teoria da conspiração do governo e tudo mais, né? Então, gente, isso é muito importante, né, que a gente tenha consciência de que isso que você imunizar a sua população de doenças, né, que já foram meio que quase extintas porque a população está imunizada, né, é muito importante. Porque a partir do momento que você para de fazer sua imunização, essas doenças começam a voltar. E isso aconteceu no Brasil, né, nos últimos anos. Várias doenças, né, que a gente já não tinha registro há muito tempo começaram a ter alguns surtos novamente, porque parte da população parou de se vacinar, dizendo, né, que era, né, novamente aqui uma conspiração do governo, dizendo que não precisavam, né, e tudo mais. E essas doenças foram voltando à nossa sociedade, infelizmente. Bom, galera, além disso, né, a gente vai ter a última atividade aqui, em que é pedido para nós, né, para falar sobre, né, o título dessa charge, de acordo com seus elementos visuais, pede para a gente justificar. Basicamente, eu coloquei aqui como sugestão, né, de título Planeta em Quarentena, né, e por quê? Porque essa charge retrata um mundo sendo carregado por uma maca e duas pessoas, possivelmente profissionais aí da área de saúde, né, com os seus trajes de proteção. Além disso, esse nome faz menção ao estado de isolamento social, que foi a grande forma de prevenção em relação à Covid-19 nos países que a levaram a sério. Né? O Brasil, infelizmente, não foi o caso. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muita gente que ainda acha que sabe mais do que os cientistas, que sabe mais do que os médicos, e que as recomendações de todos os países que conseguiram vencer essa pandemia de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. E galera, eu deixo aqui, né, o espaço para vocês deixarem, né, as sugestões de vocês aqui nos comentários, né, de títulos para essas charges, etc. E a gente poder trocar uma ideia também aqui sobre esse conteúdo. Fora isso, galera, a gente tem aqui, né, um trechinho do Para Saber Mais para a gente entender um pouquinho mais sobre, né, o que o chargista faz de fato. Então, basicamente, né, as charges, né, elas não são necessariamente para fazer, vamos dizer assim, críticas aleatórias ou críticas pontuais às coisas. Né? A arte ela é feita com compromisso e responsabilidade em relação ao que está acontecendo de errado mesmo. Né? É claro, né, que você vai ter né, chargistas que eles acabam fazendo, né, tomando parte nessas questões políticas e tudo mais, mas o mais importante, né, é que realmente na charge você cutuque, você coloque o dedo na ferida, independentemente do que está acontecendo. Né? Então, né, se é um governo de esquerda lá, o cara vai lá, né, o cara começa a fazer a charge e tal, critica esse governo, mostra as coisas que estão erradas exatamente para as pessoas se atentarem e melhorarem. Se é um governo, né, de direita que está lá, também é a mesma coisa. O que é importante é que essas coisas não sejam censuradas. Liberdade de expressão é uma das coisas mais importantes para que uma democracia seja, né, mantida, para que você tenha uma manutenção, né, do ideário de liberdade de expressão,
né? Então, censura é uma coisa que a gente nunca pode aceitar dentro de um sistema democrático. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a jogadora de vôlei há pouco tempo aqui no Brasil, né? Em que ela se expressou de certa forma e agora ela está sendo proibida de falar essas palavras, né? Porque dizem que o esporte não é um local de você falar sobre política. E é exatamente por isso que a política brasileira, né, ela tem definhado cada vez mais, porque você vai tirando ela dos espaços públicos, a gente não pode debater e sem debate ninguém chega a consenso nenhum. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aquele joinha. Vamos conversar sobre esses assuntos importantes e polêmicos aqui nos nossos comentários, mas sempre com educação e respeito a todos. Beleza, galera? Então espero vocês num próximo vídeo. Boa semana de estudos para todos vocês e até mais.